YouTube já com a Andréa Fidelis, minha querida convidada aqui de hoje, amiga, amada, companheira de jornada. E estamos aqui no Instagram também. A Andréa está entrando aqui para a gente transmitir nas duas plataformas, né? Tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, onde nós já estamos aqui numa transmissão super maravilhosa, onde hoje a gente vai falar de um tema que é bem bacana, gente, um tema que para mim me chamou muita atenção. Andréia Totti, quem está chegando aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Quem está chegando aqui no YouTube conosco também, sejam muito bem-vindos. Olha a Andréia entrando aí no Instagram. Acho que a sua câmera está virada, amiga, eu acho, no Instagram. Está. Desculpa. Pronto. Ó, Andréia, tira o som do seu computador, porque está dando dupla voz. Já tirei. E melhorou? Agora sim, 100%. Tá certo. Espera aí que agora eu vou ajeitar o meu aqui também. Pronto. Acho que agora estamos ok. Sim, calibrando. Pronto, maravilha. Gente, ó, vocês que estão chegando aqui no Instagram, né? Vocês que estão chegando com a gente aqui no YouTube, nós estamos aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? Para mim é uma novidade aqui lidar com esse contexto aqui de dupla plataforma. Para a Andréia também é. Então a gente às vezes apanha aqui um pouquinho, né? E demoramos até um pouquinho para entrar, porque a gente estava ajustando tecnicamente aqui os recursos, né? Mas a gente está se propondo algo novo, né? Está se lançando ao novo e tudo aquilo que é novo a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Então, nesse movimento, eu sempre, nessas últimas lives, né, tenho pedido para... Andréia, foca seu olhar no YouTube, no StreamYard aí. Não no Instagram. Aqui, que daí a galera fica mais fácil. Quem está no Instagram já sabe que a gente está no YouTube, então eles não ficam, né, esperando que a gente olhe para eles aqui, porque fica mais... No YouTube fica mais legal aqui a gente olhando, né? Quem está no Instagram, se quiser vir para o YouTube com a gente, né? Para a gente poder conversar melhor aqui no chat, inclusive, onde a gente acompanha vocês com mais rapidez, eu diria até, né? E esse tema de hoje que nós vamos trabalhar é um tema muito bacana, chama-se a fé infantil que todo adulto tem, né? Uhum. Então, antes da gente entrar no tema, eu quero dar as boas-vindas a você, Andréia, minha querida, né? Obrigada. Gratidão por ter se permitido, né? Esse espaço novo aqui, esse lugar novo aqui de experiências, até porque a gente tá nós bugamos bastante no Instagram aqui nas nossas últimas lives, né? A gente não conseguiu realizar nas últimas vezes. Então, por isso também a nossa migração, tá, gente? Para o YouTube, porque o Insta aqui, nas duas últimas lives, não deixou a Andréia entrar. Por isso a gente veio aqui para o YouTube e estamos aqui nesse novo movimento. Bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Sempre é um prazer estar contigo nesses momentos. Sim, para mim também. Então, olha, tem a Laura conosco aqui no YouTube. Bem-vinda, Laura. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram, só para dar bom dia para vocês. Josi, bom dia, bem-vinda. Tem mais algumas pessoas aqui que entraram. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Olha a minha mãozona ali no YouTube, porque o celular está bem em cima aqui da câmerazinha do computador. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai lidando e vai aprendendo. Tá tudo certo. Andréia, quando você sugeriu esse tema, a fé infantil que todo adulto tem, a primeira coisa que chegou para mim foi assim, uau, acho que eu já estive nesse lugar de vivenciar uma fé infantil. Mas isso, daí eu fiquei pensando, tá, mas é que eu liguei só com a referência do infantil, né? Daí eu fiquei pensando, tá, mas como que é exatamente, né, uma fé infantil? Deve ser uma fé de criança e tal. Eu acho que eu já estive nesse lugar em algumas vezes, de uma fé ingênua. Mas daí logo eu
pensei, não, deixa a Andréia explicar primeiro, que depois eu vou ver o que que é, o que que não é. Eu Então, acho minha que, amada, vamos vamos, lá, né? É interessante tu pensar numa vamos fé começar ingênua. nesse movimento, eu acho que conceituando um pouco no teu olhar o que é. A gente está com um delayzinho aqui lá para a Andréia, então acaba que está dando um pouquinho de. As nossas falas estão cruzando. Então, Andréia, vamos ver se a gente espera um pouquinho uma e outra falar, para que a gente não gere essa confusão aqui, para que as pessoas possam ouvir a gente bem, né? Então, assim, eu queria pedir a você primeiro que conceituasse para todos nós, né, o que é, na sua visão, a fé infantil e o que é a fé madura ou a fé adulta, se é que existe essa combinação, assim, né, essa categorização. Você pode começar explicando para a gente por aí? Posso sim, Ana. Eu vou sempre tentar guardar mesmo, né? Então, se ficar um pouquinho em silêncio, o pessoal já sabe, né? Que a gente está se adequando, talvez a minha internet não esteja tão boa. Gente, eu achei interessante a colocação da Ana, primeiro, fé ingênua. Quando a gente fala em fé infantil, não tem referência à ingenuidade, mas à imaturidade, não é? Porque muitas das pessoas têm uma fé imatura, ou seja, foi ensinado para a gente que Deus é Pai, não é mesmo? Só que esse Pai, esse Deus Pai, qual é a ideia de Pai que a pessoa tem? E aí começamos as nossas imaturidades. É um Andréia, Pai bom, só um sabe? minutinho. Tô falando com você aqui no Instagram, porque no YouTube aqui travou geral. A sua fala começou a picar muito, né? Então, a minha sugestão é o seguinte: eu vou convidar a Laura, que está com a gente aqui no YouTube, a vir para o Instagram, tá bem? Tá. A gente segue fazendo aqui no Instagram, que não tá dando delay, não tá pulando, não tá travando nada. E depois eu baixo o vídeo lá para o YouTube, para o canal do YouTube e fica tudo certinho. Pode ser assim? Pode. Tu queres que eu desligue aqui? Eu vou encerrar a transmissão aqui, vou convidar a Laura para ir para lá com a gente, né? Para vir para o Instagram com a gente, tá, Laura? É porque tá dando um delay aqui para a fala da Andréia no YouTube, então tá meio ruinzinho aqui. Aí depois eu baixo o vídeo aqui para o YouTube, tá bem? E aí a gente segue aqui no Instagram, Andréia. Então eu vou pedir para você repetir de novo, por favor, o que você trouxe, para que fique bonitinho, direitinho aqui no nosso conteúdo da nossa live, tá bem? Tá bem. Então, eu disse que eu achei interessante a Ana Madiarim trazer a questão de uma fé ingênua, na questão da fé infantil, né? E, na verdade, não tem nada de ingênuo, tem de imaturidade. Por isso que a gente chama uma fé infantil, de infantilidade. O que é mesmo uma fé infantil, não é? Primeiro, nos ensinaram que Deus é Pai. Se Deus é Pai, cada um tem uma ideia de Pai. E nem sempre esse Pai foi bom. Aliás, geralmente, infelizmente, na nossa cultura, os pais, até pouco tempo atrás, eram muito ruins. Raros eram os pais que conseguiam fazer o seu papel positivo. Então, como é que se via a imagem desse pai, né? Um pai punidor, um pai distante, um pai castigador, um pai interesseiro, não é? Um pai que tinha preferências, que preferia um ao outro, um pai que abandona, que não ouve. Então a criança aprendeu, né, que se Deus é pai, ele é pai como seu pai, né? Sim, faz todo sentido. E a gente segue pela vida tendo essa relação com Deus muito parecida com a relação que a gente imagina que seja da nossa experiência de pai, que geralmente é ruim, né? Raras são as experiências positivas em relação ao pai. Mas não pode, então quer dizer que quem teve um pai ruim nunca vai ter uma fé madura? Não pode, a gente faz essa caminhada. As pessoas podem ter uma fé madura se fizer esse investimento. Mas vamos pensar como é que as pessoas rezam.
E tu sabe que eu não sou uma pessoa que defende religião, mas a gente Uhum. sabe que as pessoas, com religião ou sem religião, elas rezam, elas Sim. oram, elas, na hora do aperto, todo mundo faz uma oração, Uhum. até mesmo os ateus, Uhum. não é? Uhum. Como é que eu vejo muitas pessoas dizendo, ai, papai, papai do céu, o papai do céu, papai distante, aquele lá, tem que me ajudar, me Tende ajude. piedade de mim. Vem, faça alguma coisa por mim, como uma criança apavorada, sentada, impotente, incapaz, esperando que o adulto resolva, um adulto, alguém, né, Sim. resolva e tire ela daquele sofrimento, né? Então é uma criança apavorada. As orações são geralmente assim, por favor, me tira esse sofrimento, me tira esse sofrimento. Não me deixe passar por isso, me proteja, cuide Sim. de mim. Olha Sim. como a gente faz referência à infância, como se a gente fosse completamente desassistido, incapaz, impotente frente às situações da vida. E Né? dependente desse ser externo, né? Que está fora, não Uhum, está uhum. dentro. Exato, é uma coisa muito fora de nós. Uhum. E nos coloca numa situação sempre de risco, de desamparo, de medo, de frustração, de não retorno, porque daí eu não sei o que que ele vai pensar, né? Se eu sou a filha especial, se ele vai me ajudar. Aí quando Deus não faz o que Sim. eu quero, entre aspas, né? Porque é eu que quero, ele não gosta de mim, ou eu fiz alguma coisa de errado, Uhum. eu não estou conseguindo alcançar a graça, o amor do Pai. Olha se isso não é nas orações, E né, aí, Ana? Andréia, muito legal isso que tu está trazendo. Eu ouvi hoje de manhã estava ouvindo uma live hoje cedo e que a pessoa trouxe uma perspectiva que, tipo assim, não é a que eu normalmente, eu sei que existe, mas não é a que eu normalmente penso, Uhum, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele trazia assim, ó, quando a gente faz algo errado, isso que você está falando, né? Quando a gente faz algo errado, comete um equívoco, briga com alguém, xinga, e que a gente sabe, né? A nossa consciência de alguma forma, o nosso coração sabe que aquilo não é legal, que está errado, vem junto com essa informação o sentido do merecimento. uhum, Eu não mereço as bênçãos do Pai, olha, eu não mereço as bênçãos de uhum, Deus, eu não mereço a ajuda de Deus, eu não mereço a mão estendida de Deus, porque eu não estou sendo uma boa pessoa, eu não estou fazendo as uhum, coisas, eu não estou agindo como eu deveria agir, eu não estou sendo quem eu deveria ser, então eu não mereço uhum, a ajuda do alto. Então, a ideia do merecimento, né, ele está ligado muito a esse espaço de fazer certo ou fazer errado. Se eu fazer é, errado, eu não mereço a ajuda do Pai. Se eu fizer certo, seja lá o que for esse certo na cabeça de cada um, né? Deus exato. vai me ajudar através da oração, através dos Uhum, pedidos. E aí, às vezes, a pessoa reza, 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 pede, 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 né? uhum. Mas as coisas não acontecem por outras razões e ela se sente não merecedora desse auxílio do pai. Exatamente, tu fez o processo completamente, no meu ponto de vista, correto, que é essa questão do merecimento. Merecer é de bom filho, né? Uhum, Bom filho, e sempre eu falo bom filho entre aspas, do que eu imagino que seja ser um bom filho, né? Como sim, é que eu vou uhum, agradar o pai? Olha que coisa mais interesseira. Como é que eu posso agradar o pai para que ele me dê as coisas? Né? É a mesma relação de casa. Ah, eu sou tão boazinha, pai, então aumenta a minha mesada, deixa eu sair, é me ajuda muito isso aqui. mesmo. Uhum. Essa é a fé Esse ser infantil, bonzinho, então. essa Essa é é a a fé fé infantil. infantil. Uhum. Completamente infantil. E realmente todo o dogma católico e muitos dos dogmas evangélicos, eles conduzem a uma fé infantil. Verdade. Uma fé Descansa dependente, né? nos completamente dependente emocional. E na dependência emocional de um pai rancoroso, de um pai punitivo, Punitivo. de um pai que só vai fazer para ti se você merecer, mas merecer nos critérios dele e não na realidade. O que vai te punir se tu errar, né? Vai te botar de Sim. castigo, vai te fazer sofrer,
não é? E o Velho Testamento é cheio disso. É cheio disso. E aí a gente percebe as religiões que são mais ligadas ao Velho Testamento cristão têm uma ideia de Deus muito punitivo. Ele acabou com Sodoma e Gomorra, não é? Ele puniu lá Abraão e o povo também com Moisés quando foi para o deserto, puniu durante 40 anos porque eles não eram puros. Olha que Deus mau, Não, que Deus punitivo, puniu Eva e né? Adão, né? Já lá no início da criação. Uhum. Pela ignorância, né? Sim. Porque a gente esquece que quem escreveu os livros sagrados, escolheu que entrar também nos livros sagrados, são pessoas, são seres humanos, e nós somos falhos. Uhum. E a interpretação, a tradução que a gente dá para cada fato é muito forte, muito humana. A gente Sim. transformou Deus num ser humano, Sim. falho, pecador e Punitivo. vingativo, julgador Punitivo. e punitivo, não é? É um Deus humano, é um Deus à Uhum. nossa imagem e semelhança. Não somos nós a imagem e semelhança dele. Ele é a Uhum. nossa imagem Sim. e semelhança. Sim. Isto é Sim. infantil. Sim. Isto é infantil. Então, quando a gente for É, rezar, falando, então, me veio aqui muito também, assim, dentro desse contexto da fé infantil, que toda condição de promessa, né, quando uhum, faz uma promessa para ter uma cura, uma promessa para ter uma bênção, uma promessa para arrumar um emprego, a promessa. É como se esse Deus também fosse um Deus de troca, né? E isso é é, muito do humano, isso é totalmente do humano, né? Se eu te der, você me dá? uhum, Né? Se eu te emprestar, você me devolve. E exato. isso me lembra muito também assim, né? Quando a gente recebe um presente de alguém, vem um sentimento assim de um compromisso de também dar um presente, né? De fazer depois Uhum, e devolver para aquela pessoa. Então é muito do humano mesmo em que a gente transferiu, né, essa ideia toda para esse Deus dentro dos dogmas religiosos. É importante que fique bem claro isso, né? Porque a gente sim. vem estudando aqui com você, né? Nos orientando, nos guiando na compreensão, no entendimento da inteligência espiritual. E dentro da visão da inteligência espiritual, a fé infantil, ela não existe, não é esse o caminho, Ela não né? É a fé é inteligente. não é inteligente, não é É. inteligente. Então, me veio muito isso, assim, né, aqui das promessas, né? Uhum, E nós não estamos julgando quem faz ou quem não faz, quem faz promessa, quem não faz, enfim, não é nesse sentido, né? Eu entendo claramente isso, mas é num sentido de para e pensa um pouco, né? uhum, Faz sentido o que você está fazendo dentro da uhum. tua fé? Se faz sentido, bacana. Mas que tipo de fé é essa, né? É É. essa fé infantil que a gente falou até agora? Ou vamos lá, o que seria a fé madura, então? O que seria uma fé adulta? Pois a fé adulta precisa da inteligência, né? Exatamente isso, começar a pensar que Deus é esse que eu tenho na minha mente. Que relação é essa que eu construo com a divindade? Seja ele Deus ou divindade, que relação eu construo com o mundo? E que participação e responsabilidade eu tenho? Porque esta é a diferença do adulto para a criança. O adulto se responsabiliza pela Certo. vida. A criança precisa que alguém cuide dela. Porque se a mãe e o pai morrem, ela está completamente desamparada na cabeça da criança, ela vai morrer também. Ela precisa que o outro cuide dela. E tem muitas pessoas que vão para a vida adulta como crianças, vão casar com alguém que cuidem delas, ou vão ficar em casa com o pai e a mãe. Quantos adultos ficam com o pai e a mãe em casa? Sim, Para que eles continuem cuidando deles, né? sim, Porque eles não conseguem cuidar de si próprios. sim. E isso é um comportamento infantil que a gente leva para a vida. Então, não tem como ter uma fé madura se a gente não tem uma vida madura, Uau, uma vida de adulto. Não quer dizer que seja perfeito. perfeita, não quer dizer que seja perfeita, Sim, não quer dizer que a gente sim, não se atrapalhe. Porque a gente tem que pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Essa é uma fala, né? Uma conversa com Deus. Que as pessoas não têm essa conversa, elas têm essa cobrança mercantilista, né? Bem capitalista do nosso sistema. Eu dou e tu me dá, eu tô deixei de dar, eu não tanto tempo que eu não rezo, é por isso que tu me abandonou. Que isso, gente?
Se a gente fosse sim. usar mesmo o que seria um pai maduro, quando que um pai abandona um filho? Só se for um pai infantil. Se for um pai adulto, ele nunca Nunca. vai abandonar um filho. Uhum, Mesmo que o filho o abandone, uhum. ele vai estar olhando de longe, de longe, da distância que a gente dá, mas ele vai Sim, estar da sempre lá. liberdade, né? A distância da liberdade de seguir o próprio caminho, né? Exato. Mas ele nunca vai nos abandonar. Então, a conversar assim, o que está acontecendo se nós fôssemos mãe e filha, né? E vamos supor que eu e tu fôssemos adultas, porque muitas mães e filhas, ou pais e filhos, não são adultos, né? Uhum, São várias crianças ali brincando de relação de adulto. E acontecesse uma coisa muito ruim na tua vida, sei lá, tu perdeu o emprego, está completamente endividado, é uma situação, né? Ou está com uma doença importante, e tu diz, mãe, o que está acontecendo comigo na minha vida? Olha, é muito diferente assim, por favor, me ajude, me liberte, resolva. É uhum, diferente assim, o que está acontecendo? Me ajude a pensar, uhum. me ajude a perceber o que eu construí nesse caminho que me fez chegar até aqui. Me ajude a pensar e construir uma nova caminhada. Sim. Mas eu estou assumindo a responsabilidade. Uhum, Não estou pedindo para o meu pai, para minha mãe pagar, cuidar de mim, pagar por aquilo que eu não fiz. Não é assim, ah, mãe, sim. ó, deu tudo errado, estou voltando para casa, paga tudo. Não, não é isso. É me ajude a me reorganizar, me ajude a pensar aonde ainda não pensei, onde ainda não fiz. Uhum. É uma relação de adulto, porque eu estou assumindo a responsabilidade, estou pedindo a tua orientação como alguém com mais experiência, para que eu faça, não para que tu faça, Sim. Sabe que né? tem uma. Isso também uma vez me chamou muita atenção, né? A própria oração do Pai Nosso, né? Uhum, Ela tem a oração tradicional que a gente conhece, ela tem essa condição do dai-me, né? Dai-me isso, uhum, dai-me aquilo e tal. E uma vez não, né? Eu ouço uma oração que a Neva, né? O Gabriel Raio Lunar gravou, uhum. que é uma ressignificação, digamos assim, do Pai Nosso, né? Onde em algumas partes lá ele fala assim, não livre-me do mal, porque no Pai Nosso tem isso, né? Livre-me de É, todo mal. Na oração de Neva, ela diz assim, não livre-me de todo mal, mas ensina-me o que eu tenho a aprender com sim, as experiências que eu crio. Algo assim, sabe? é Não linda afaste de mim os inimigos, mas ensine-me a aceitá-los e amá-los como eles são. Nossa, completamente uma fé Não madura, com é? inteligência. Com Uhum. inteligência. Sai daquele lugar de venha a nós o vosso Vítima, reino, venha a nós o vosso reino, e vai para um lugar de eu cocrio o meu reino junto com você. e seja feita só a vossa vontade. Qual é a tua vontade, Pai? Eu tenho que ser submisso? Eu tenho que me E, ajoelhar e e aceitar? para Deus nunca foi isso, né? Tanto Não. é que ele nos permitiu esta vida com total livre-arbítrio, para a gente Uhum. escolher o que a gente quisesse. E isso também é uma fé raciocinada. Aliás, a gente já fez uma live sobre esse tema, É, fé raciocinada, a gente já falou isso aqui. Então, o que é, né, a fé raciocinada? É você parar e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho no que você está falando, no que você está dizendo, em como está a sua conversa com Deus, né? Se você está no lugar da criança, esperando sim. alguém que te conduza, que te guie nessa forma dependente, né? Ou se tu Dependente está nesse, emocional. ou se tu está nesse outro lugar em que você reconhece o Criador, reconhece o Deus, reconhece a fonte, mas toma para si essa responsabilidade de também ser um Deus em ação na Terra, né? Uhum. Acho que é isso. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. A gente pode dar vários exemplos. Tem um filme, vários filmes, mas enfim, na Netflix, que é o pessoal que mais tem acesso a essa plataforma, ali nas histórias verídicas, histórias verdadeiras, tem a história de um bispo, que eu até vou colocar no meu Instagram amanhã. É um bispo americano, eu esqueci o nome, desculpe, gente, mas se vocês olharem Uhum, ali, é a história do bispo fulano, né, que é um bispo negro, e que ele usa a igreja de forma comercial.
Eles têm uma congregação completamente comercial, né? E lá dizia, só estará salvo quem está aqui, dentro desta igreja, nem das outras as igrejas, né? Olha E ele só. começa a ter uma experiência de vida que ele começa a questionar isso, e ele é expulso da igreja. Porque ele diz num sermão isso, mas que Deus horroroso é esse que eu prego, que só as pessoas que estão aqui dentro desta igreja, aceitando Jesus, como eles dizem, aceite Jesus na sua vida, é que serão salvas. Que pai é esse que condena todos os outros? E quando ele diz isso, as pessoas se levantam. O filme é muito interessante, porque é baseado em fatos reais. As pessoas se levantam e vão embora. Dizem assim, não, eu estou aqui, eu mereço. Olha só, eu estou fazendo o que o pai quer. Eu mereço. O outro não merece. Tu está me dizendo que os outros merecem também estar na glória de Deus? Não, só eu. Olha como isso é humano. Uau, que forte, né? E é uma realidade muito, muito, muito presente no nosso dia a dia, né? De novo, Uhum. sem entrar na polêmica, né, de certo ou errado, mas assim, a grande maioria das igrejas evangélicas, a maioria, não vamos botar todo mundo no Sim, mesmo, no né, mesmo nível, saco né? e tal, no mesmo nível. Mas a grande maioria das igrejas evangélicas, elas criam exatamente essa condição para os seus Uhum. fiéis de que você está conquistando um pedacinho do Uhum. céu, né? Um É. pedacinho no reino dos céus. Para isso você tem que dar o dízimo, você tem que fazer aquelas peregrinações, bater na porta das pessoas e Uhum. oferecer lá os livrinhos, as coisas, ou então ficar na esquina aqui, na esquina ali, profetizando também. Não que seja errado, não é nesse sentido, mas a questão é qual é a intenção que está por trás. Porque se a intenção for de evolução, expansão, né, essa conexão pura realmente com esse Deus dentro de nós, ok. Mas se a intenção for desvirtuada para esse caminho de dualidade, né, onde o Pai está lá e eu estou aqui, Deus está lá e eu estou aqui, aí não Não vai rola, né? rolar, né, Ana? E é interessante a gente pensar assim, Deus sempre acolhe os ignorantes, que ignoram, e as crianças que têm coração puro. Só que se nós somos adultos infantilizados e imaturos, nós não somos ingênuos. Nós não fizemos a nossa ação, nosso compromisso de evolução pessoal. A gente não está usando os nossos dons, as nossas, sabe? Até tem a parábola dos dons, né? E a gente recebeu inteligência. A gente precisa Uhum, pensar, uhum, né? Aquilo que tu falaste agora um pouco sobre usar a razão, o raciocínio, a inteligência. Nós recebemos a capacidade intelectual. Porque a gente não pensa, a gente precisa pensar, como é desse filme do Bispo, ele começou a pensar, isso não pode ser verdade, esse Deus que eu prego não pode ser verdade, isso não tem coerência. Ele começou a pensar nisso e aí ele foi bombardeado, né? uhum. Foi difícil para Eu ele. imagino. Assim como a história de Irmã Dulce também, né? Que ela também foi expulsa da congregação religiosa. Não sei se tu sabia disso. Não. Ela vestiu o hábito, mas ela não tinha congregação nenhuma. Ela estava completamente sozinha. Ela montou, ela disse: Eu sou uma irmã de fé, né? Irmã e eu vou, mesmo sem apoio de bispo, me condenando de padres e me sendo expulsa da congregação que ela fazia parte, ela foi expulsa. Eu estou dentro da minha fé e vou fazer aquilo que eu acredito. Ela usou o raciocínio dela e não se colocou como vítima da situação. Isso é Olha, autorresponsabilidade, isso é maturidade religiosa, espiritual e emocional, né? Porque sim. não tem uma sem a outra. Eu convido a todos nós a começar a pensar assim, mas que tipo de relação eu tenho com a fé, com a minha fé, com as minhas crenças religiosas, com o ser superior, seja ele Deus, Jesus, Alá, universo, eu não sei o nome que a pessoa dá, não me importa. Não tem um nome certo. Bater lá na Uhum. porta do céu, errei o nome, não entro. Não Errei a importa. senha. É. Errei a senha, agora não tem jeito. E acredito que tudo isso para dizer assim, o que mais importa é a nossa intenção. Para que eu estou fazendo isso? A criança tem a intenção de ganhar de graça favores.
através do merecimento. Por isso que ela faz, eu vou jejuar 25 dias, tá, não é impossível, né? Mas vou lá em Fátima, por exemplo, as pessoas ficam caminhando de joelhos, eu vou mostrar minha fé, como eu sou fervoroso. E eu não sei se isso, como é que isso chega lá para Deus, não sei se ele quer esse sacrifício nosso, né? Que a gente se puna para que ele possa olhar para a gente, né? Olha, eu vou mostrar como eu sou dedicada a ti, eu vou me martirizar, vou sofrer. Eu ficaria pensando assim, que pai vai quer ver os filhos sofrendo? Só se é um Uhum. pai ou uma mãe imaturo, narcisista, alguma coisa assim. Sim, Porque um pai ou uma mãe maduros não quer ver o filho sofrendo, ele quer que ele cresça, que ele aprenda, que ele evolua, que ele seja feliz. Para que eu vou esperar que ele se sacrifique para eu dar alguma coisa para ele, né? E se eu sim. dou algo, é porque tu não tem nada, né, Ana? Se eu vou dar para ti, é porque tu não tem nada. Tu não tem condições de conseguir nada. Só eu posso te dar, Sim. É né? impotente, né? É incapaz. Por isso eu convido a gente a pensar que qual é a relação, como é que eu faço a minha oração? É livra-me do mal ou me ensina a ver o mal e saber lidar com ele, né? Sim, sim, A sim, distinguir o bem e o mal, a usar minhas sim. capacidades. É simples assim, vamos dizer assim. E isso tem tudo a ver com o nosso tema principal aqui, né, das minhas conversas contigo, que é a inteligência espiritual, né? Uhum. Ó, Ó, a Vandi, fala, lê para nós, Ana. a Vande está falando, jejum não é sacrifício, é elevar o corpo à conexão. Quer De responder a novo, é a ela? questão Depois da eu. intenção. Isso, É, se tu tem a intenção real de se relacionar com Deus, de prestar atenção no teu corpo, fazer algo que te eleve a alma, perfeito. Agora, se tu faz isso como troca, como barganha, o problema é a intenção. Tem uma exatamente. piada, né, Ana? Não sei se ainda temos tempo, não sei, tu perdi Tem, o nosso tem, horário. temos bastante tempo aí. Tem uma piada que diz que chegou no céu, uma piada, né? Um bispo, um espírita e um ateu, né? E aí São Pedro olhou para eles e o bispo e o ateu estavam muito tranquilos. O bispo, o bispo e o espírito estavam muito tranquilos. Eu tenho certeza que eu vou entrar direto já, você quase já abraço direito de Jesus, porque minha vida toda eu dediquei a Deus. E o ateu lá disse assim, bom, agora tô ralado, né? Eu pensei que não existia céu, eu vou pro inferno aqui. E quando São Pedro abriu a porta, só o ateu entrou. E os outros dois, sabe, vocês ainda não estão prontos para entrar, vocês vão ter que fazer outras experiências aqui, né? E aí, como assim? Eu passei a minha vida inteira fazendo bem, dedicando-se a Deus. Daí eles perguntam, mas com que intenção? Qual foi tua intenção? Era de coração que tu fazia? Ou tu queria realmente chegar nesse momento e ter privilégios? Então, Uhum, como tu fez com intenção de privilégios, tu não está pronto para entrar aqui, né? Então, não é o que se exato. faz, mas é a intenção do que se faz. É o para quê, né? Para Uhum. que eu estou fazendo isso? Para quê? É. Vande, eu percebo o seguinte, ó, sobre isso que você trouxe. Eu faço jejum intermitente. Eu faço jejum intermitente. Jejum é jejum. Jejum é uma prática onde você fica um tempo sem comer comida sólida, você toma só mais líquido e tal. No meu ponto de vista, e daí é só o meu ponto de vista, né? Eu não tenho aqui intenção de convencer ninguém, acho que nem a Andrea também. A gente está trazendo só as nossas percepções dentro da nossa experiência, né? Eu como terapeuta, Andrea como psicóloga. É, E no meu ponto de vista, quando eu pratico jejum, e aí eu, de novo, eu vou falar da minha experiência, porque eu só posso falar de mim, não posso julgar as Uhum. escolhas dos outros, né? Então, quando eu pratico jejum, a minha primeira intenção é purificar o meu corpo. Para quê? Para que, tendo um corpo mais puro, eu possa ter mais saúde e tendo mais saúde, eu possa viver uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais leveza. Não necessariamente tem a ver com a minha conexão com o divino. Para mim, para mim, Uhum. para mim, não tem a ver diretamente com a minha conexão com o divino.
No entanto, eu sei que dentro desse processo de transição planetária, o nosso corpo físico ele também está deixando a densidade, Intoxicando ou densificando. desinflamando? Ah, Não, uhum. densidade, saindo da densidade. Tem a palavra, mas não estou conseguindo dizer. Enfim, a gente está deixando a densidade do corpo físico, da matéria, e indo para um espaço de cristalização do nosso corpo, com uma menor quantidade de carbono no nosso corpo e uma maior cristalização. A alimentação ajuda completamente nesse processo. Então, com um corpo mais limpo, mais puro, mais sutil, aí entra o divino. A gente está mais aberto para receber luz, para receber as projeções de luz do alto, seja lá como for que cada um entende isso. Pode ser na forma de intuições, pode ser na forma de sincronicidades, pode ser num contato direto através da mediunidade com os nossos mentores, nossos anjos, guias, protetores, porque o nosso corpo está menos denso, mais cristalino. E daí vem uma questão, né, muito interessante aí, que também daria uma boa polêmica, mas a gente pode até deixar esse assunto para outro dia, que é o seguinte: você faz jejum, e aí eu não estou falando de uma pessoa específica, estou trazendo a situação. Você faz jejum de um dia na semana, 3 dias na semana, ou sei lá quantos dias, mas você continua comendo carne. O que é a carne senão um irmão nosso criado por Deus, que é morto aquele irmão, para nos servir. Então a gente está comendo matéria morta, de um ser densa, de um ser que tem ali, né, sangue, cérebro, músculos, ossos, assim como nós. Então, de novo, vem a intenção. Do que adianta ter a intenção de fazer um jejum para uma conexão espiritual se você continua aceitando a ideia de matar um ser vivo, um animal, para se alimentar? Tu Então, entrou numa questão polêmica, né? mas é porque a gente tem que pensar nas coisas, porque Sim, às vezes acaba sim. sendo incoerente. Tem discursos que são incoerentes. E aqui, assim, ok, eu escolho, Ana Madiarim, escolho não comer carne. Porque para mim existe essa consciência de que ali tem um irmão que vem do mesmo criador, que vem do mesmo, né, da mesma essência e tal, e eu hoje não acho justo, né, matar ali um animal para que eu me alimente, sendo que tem outras formas que eu posso me nutrir, me alimentar sem tirar a vida de alguém, né? Então, para mim faz sentido isso. A minha fé raciocinada diz isso. E então o jejum que eu faço não é diretamente para uma conexão com o divino, é primeiro para eu purificar realmente o meu corpo e criar esse espaço mais sutil, mais sutilizado, né, de conexão com as minhas equipes de luz. Mas primeiro vem a minha saúde, vem tudo isso, né? Então, eu vejo muita gente, igual você falou do padre aí, da piada, né? O padre, o pastor e tal. É um discurso, né, na igreja, nos lugares e tal. E isso não é só no espiritismo também tem, em várias Qualquer religiões lugar tem, tem. É. qualquer lugar tem. Então, a gente não está defendendo um e julgando o outro, né? Qualquer lugar tem essa coisa de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu acho que é bem essa questão, né, Ana? A gente tem que pensar. Por isso que a gente traz aqui mensalmente inteligência espiritual. E quem for lá nas primeiras vezes que nós conversamos, eu batia muito nessa tecla. Hoje a gente já não fala mais, porque a gente supõe que as pessoas, né, vão nos acompanhando, que a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensamento e reflexão. Não quer dizer que eu vou encontrar todas as respostas, mas a gente tem que pensar, né? Tem que ter,
A gente tem tantos exemplos, por exemplo, eu tinha uma senhora que todos os dias rezava muito, porque a filha dela estava maior de idade, tinha saído de casa porque ia casar, né? E ela dizia, Deus, dá a iluminação para essa minha filha pensar, a chegar na verdade. Mas qual era a verdade que ela rezava? A verdade que era dela, ela queria que a filha pensasse como ela. Ela não abria nas orações, me mostra o que está acontecendo, eu não estou entendendo, né? Ela não conseguia ver a participação que ela tinha daquela relação doente que a família teve, que a filha precisou ir embora, né? Uhum. Quantas pessoas fazem isso? Eu, uma vez, estava conversando com algumas amigas, uma delas era de uma religião dessa do pastor, do bispo, esse que eu te disse lá dos Estados Unidos, Sim. e ela disse para mim, eu gosto tanto de ti, eu tenho uma pena, porque os dias, o Apocalipse está chegando, e eu vou estar lá com Deus, porque só quem está na minha igreja vai estar com Deus, e eu vou estar olhando todas as pessoas chorando e sofrendo com fogo e não sei o quê, não foi assim que ela disse. E eu não vou poder te ajudar. E durante 7 anos nós vamos assistir, olha a maldade, o sofrimento de todos, e eu vou te assistir o teu sofrimento, eu gosto de ti. Tu não quer, quem sabe, te salvar para não sofrer assim? Olha. Olha que maldade, não é? Aí eu fico usando meu pensamento, como assim? Deus vai olhar 7 anos as pessoas sofrendo no fogo do inferno e não vai fazer nada, né? Não vai ter nenhuma consideração a não ser o único critério de estar dentro daquela igreja, independente do coração das pessoas que Uhum. estão lá. A gente tem que Uhum. usar o nosso pensamento. A resposta não é minha nem tua, né, Ana? Mas é a tua resposta. É o teu pensamento. A É. forma como tu lida com esse divino. Uhum. Se tu tá botando esse divino na tua imagem e semelhança, ou se tu tá querendo que ele ter uma vantagem porque tu acha que tu tá pagando um dízimo ou pagando com coisas, né? Essa mãe, por exemplo, que rezava, ela ia na igreja todos os dias, ela participava da limpeza da igreja. Então, ela dizia, eu sou uma pessoa benquista por Deus. O que Uhum. que é o povo judeu? E aí eu também vou entrar numa polêmica. Alguns filmes judeus, quando eu assisto, eu acho que foram. Tem pessoas, eu tenho amigos judeus que são maravilhosos, nada justifica o mal que aconteceram com essas pessoas, o que acontecem com essas pessoas, mas eles dizem: eu sou o filho escolhido, eu sou o filho preferido. Foi para mim, foi Deus veio para mim e não aceita outra história. Uhum. Freud era judeu, né? E ele escreveu Moisés e o Monoteísmo, onde ele questiona isso, que o povo judeu atraiu para ele a raiva e a inveja dos irmãos, né? Não justifica a raiva e a inveja, mas ele atraiu para ele a raiva e a inveja dos irmãos por dizer-se É, preferido, pela por dizer-se o separação, único. né? Quando ele escreveu isso, publicou, os próprios judeus entregaram ele para os nazistas e a família dele para ser preso. E aí foi a Marie Bonaparte, né, neta de Napoleão Bonaparte, que conseguiu resgatar a família e mandar para a Inglaterra para que ele não fosse preso, nem ele nem a família. Então, os próprios judeus disseram assim, não, eu prefiro sofrer o martírio, mas continuar dizendo que eu sou o preferido de Deus. Uhum. Não estou dizendo que Olha que. todo judeu, Sim, estou dizendo isso, né? sim, sim. Mas É, trazer. isso que tu falou, assim, tem muito aqui também, e o que eu falei tem a ver também com o que a Vania, que Vandi acabou compartilhando, né, de que a gente se pega, né, incoerente, muitas vezes, na nossa forma de pensar, de agir, e é bem isso, Vandi, quero agradecer também pela tua partilha aqui, por você ter trazido essas provocações e a gente poder pensar e refletir e raciocinar Uhum. sobre essas coisas, porque isso é uma fé adulta, né? Isso é inteligência espiritual usada por um adulto, né? Uma pessoa Uhum. madura que está olhando, observando, avaliando uma condição pessoal e sem julgar as escolhas dos outros, né? Eu acho que isso é de uma riqueza e de uma profundidade gigantesca, assim, né? E é o que a gente precisa fazer cada vez mais, né? Uhum. Tu sabe que, Andréia, eu também ouvi uma história que eu acho muito legal partilhar.
eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, né? Você sabe disso. E fiz, né, formações, Trabalho. cursos, Uhum. né, várias formações aí em ferramentas terapêuticas. E numa dessas formações que eu fiz, que lá foi na área da desprogramação neurobiológica, os instrutores, eles trouxeram um exemplo num dos cursos que, uau, assim, para mim, me fez ficar refletindo, assim, um bom tempo, sabe? Que era assim, teve uma cliente, né, uma paciente que foi fazer um atendimento com um dos meninos lá, que estava dando curso, né? E eles contaram essa história, né, de uma cliente Uhum. deles. Então, ela foi fazer um atendimento com eles e ela trazia a seguinte questão, assim, eu tenho uma tia, uma irmã, era uma parente próxima, doente, né? E eu rezo para que ela se cure, mas ela não se cura, e aí termina uma doença, vem outra, termina uma doença, vem outra, e eu tô aqui, né, há tantos e tantos e tantos anos cuidando dessa pessoa, né? Eu não Uhum. aguento mais e tal. E eu tô aqui porque num certo momento eu entreguei a toalha a Deus e eu pedi a Deus que levasse ela embora, Uhum. porque eu não aguentava mais vê-la naquele sofrimento. E o terapeuta, muito perspicaz, trouxe para ela assim: você não aguenta ver essa pessoa em sofrimento, ou você não se aguenta mais sendo obrigada a cuidar dessa pessoa nessa condição que ela está. Seja honesta. Uhum. Você não aguenta ver ela ou você não está se aguentando mais nesta condição? E daí ela parou, né? Chorou muito e E ter que respondeu: não. admitir uma verdade, a sua Uhum, verdade. uhum, exatamente. Não, realmente, eu que não estou me aguentando mais, não aguento mais cuidar dela, não dou conta mais, é um peso para mim. É uma dor para mim. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, né? Uhum. E daí o terapeuta fez lá o trabalho. Quando ela trouxe essa verdade, essa realidade para ela própria, ele fez as liberações que precisava fazer. Amiga, naquele mês, aquela pessoa que ela cuidava começou a melhorar e, Nossa. e se curou dos processos dela. Porque o que que acontecia? Nesse espaço de inconsciência da fé infantil, porque a fé infantil, Uhum. ela não se. A pessoa não tem consciência do que ela está Uhum. criando para a realidade dela, né? Então ela alimentava, nutria energeticamente, karmicamente, enfim, a doença do outro para poder continuar ali empenhada em cuidar, em fazer o Sim, bem, em tratar, sim. né? Porque eu sou amorosa, porque eu faço, porque eu Sou sou abnegada, bondosa. Eu olha sou como eu sou olha, boa. olha Uhum. para mim como eu sou boa, olha como eu sou Uhum. boa, né? Há Uhum. tanto tempo cuidando dessa pessoa. A mesma coisa, eu mereço um lugar no céu, porque olha tudo que eu estou fazendo por esta pessoa. Eu mereço um lugar no céu, porque olha o tanto que eu estou fazendo por esta pessoa. E ali Uhum. nutria uma relação doentia, um Uhum. ciclo vicioso doentio Entre naquela as duas. relação entre as duas, exato, entre aquelas Uhum. pessoas, onde uma se mantinha doente porque era confortável receber daquela forma, num papel de Uhum. vítima, e a outra se colocando no papel de salvadora Uhum. daquela pessoa, né? Com a intenção de ser vista, de ser amada, de ser reconhecida e tudo mais. Quando essa pessoa que foi buscar auxílio, ela tomou consciência, ela cortou o ciclo vicioso negativo de ambas, rompeu a partir da consciência, da fé raciocinada, aquela realidade que ela estava criando. Quando ela Uhum. rompe esse cordão
de dependência, né, negativo, né? O que que acontece? A coisa se Tudo muda. dissolve, tudo muda. Uhum, Oh, foi um uhum, milagre, um milagre. Não, não foi milagre, foi fé raciocinada. Foi uhum, consciência. Foi percepção do papel de cada uma. O que eu estou fazendo por mim, o que eu estou fazendo por ela. O que eu estou fazendo comigo e o que eu estou uhum, fazendo com ela. uhum. E aí Que esse muda bem era completamente. mal Exato. E para aí muda todos. para todos. E Uhum. o quanto essa, que a gente pode chamar também de inteligência espiritual, que você fala bastante aqui, o quanto a inteligência espiritual, quando nós a usamos, ela muda a nossa realidade. Porque a gente tem esse poder. Não é um poder atribuído para o outro, é nosso, de cuidar da nossa vida. E quando a gente cuida bem da nossa vida, a gente pode cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros, não. Pode interferir positivamente na vida dos outros, porque daí tu Apoiar. não tem essa intenção. Tu não tem essa intenção, até pelo exemplo, pelo discernimento, pela palavra, e não pela necessidade ou pela vitimação, né? É, eu Ah, gosto de usar. Pode concluir, pode concluir. eu acho interessante a gente poder dizer que essa mesma lógica para as terapias, sejam elas holísticas ou convencionais, vamos chamar assim. As Uhum. pessoas vêm e esperam milagre. Me diz, eu ouço isso às vezes na terapia, me diz o que eu tenho que fazer. Diz para, porque se eu disser errado, a culpa é minha, não é da pessoa que está na terapia. Ou eu vou fazer uma constelação e tudo vai se desfazer, né? Tem realmente a constelação ajuda muitos movimentos como esse que tu trouxe agora. Ela acelera o processo. Eu confio muito na constelação. Mas tem a tua parte. É a tua parte como responsável, como adulto, de ir lá, perceber os movimentos e continuar se desenvolvendo. Porque ainda há também uma transferência mágica para as terapias holísticas, tu deve ver isso também, de que tu tem que dar um jeito de resolver aquela questão magicamente, assim, tu faz ali tua magia e pronto, eu não preciso fazer nada, eu só pago. Eu só venho e pago e tu resolve para mim, né? A Sim. gente tem que sair dessa posição infantil de dependência e de não responsabilidade pela nossa vida Uhum. e passar a se responsabilizar pela nossa vida, não pela vida do outro, pela Pelas, nossa vida. pelas escolhas que a gente faz, né? Isso que você trouxe é muito apropriado, porque é similar à promessa, né? Uhum, Eu pago e você me dá. É uhum. similar à promessa. Eu estou pagando a promessa, você me dá a solução, me dá a cura, me dá, sei lá, né? É o O que eu estou pensamento querendo. mágico infantil. Porque a criança tem pensamento mágico, né? É o pensamento mágico infantil. Eu quero agora, assim, pum. Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Andréia, Sim. eu queria aproveitar esse último momento aqui, assim, né, que já realmente agora está um pouquinho mais de meio-dia. A gente está com algumas pessoas aqui na live, vocês, amados, queridos, né? Eu queria muito, assim, ouvir vocês, né? O que vocês sentiram dessa conversa de hoje, porque foi uma conversa, Andréia, assim, diferente das que a gente... Eu senti assim, né? Eu senti Sim, dessa sim. forma. Foi uma conversa diferente das que a gente, apesar de estar dentro do mesmo tema, né? Uhum. Conectada à inteligência espiritual, mas a gente permeou aí alguns caminhos delicados, né? Sutis, assim, da Polêmicos. percepção, do raciocínio, polêmicos, né? E ao mesmo tempo, eu acho que eu sinto, né, que nós fizemos isso de uma forma muito amorosa, muito compassiva, né? Eu percebo assim. Uhum. Mas eu Uhum. gostaria muito de ouvir vocês que estão aqui conosco, amados. Se vocês gostaram, né? Como é que foi para vocês essa conversa de hoje? Se fez sentido, né? A princípio, se fez sentido para vocês essa linha de raciocínio que eu e a Andrea trouxemos aqui hoje. E aí, Andrea, enquanto as pessoas aqui, porque tem um delayzinho no Instagram, né? Enquanto as pessoas contribuem conosco, dizendo aqui para a gente, para mim, para a Andrea, se fez sentido para vocês essa conversa de hoje. Andrea, você podia fazer aqui um overview, assim, um pouquinho sobre o que é inteligência espiritual
enquanto a galera escreve? Pode ser? Só para a gente conectar, Claro. né, a linha das nossas temáticas aqui ao longo do tempo, para a galera Uhum. captar essa informação. Enquanto isso, escrevam aqui para a gente, queridos. Escrevam se fez sentido para vocês essa conversa de hoje. Acho que a gente sempre precisa lembrar que nós temos três grandes guarda-chuvas da nossa inteligência, que é a inteligência racional, a emocional e a espiritual. Porque a gente só conhece a inteligência racional, né? A inteligência racional é usar o nosso raciocínio, a nossa lógica, a nossa razão para pensar sobre as coisas. Só que quando a gente consegue usar a nossa razão, a gente pode aí caminhar para a inteligência emocional, que é a inteligência nas relações com as pessoas. Eu sempre falo que se a gente fosse o único no mundo, viver sozinho, isolado, a gente não precisava ter inteligência emocional, porque não tem como conviver com ninguém, né? A gente precisa aprender a conviver com as pessoas a partir de nós, porque os outros são nosso espelho, e desenvolver a nossa inteligência emocional, que é empatia, relacionamento, convívio, várias questões aí que a gente pode passar. E depois que a gente já consegue ter um nível bacana de racionalidade e emocionalidade, quer dizer, de inteligência emocional e inteligência racional, a gente começa a desenvolver a nossa inteligência espiritual, que a inteligência espiritual nada mais é do que criar e dar sentido e propósito na minha vida e na vida do planeta, em conexão com os outros e comigo mesmo, e com o planeta, com o meio ambiente, com o planeta, com tudo. Né? As pessoas pensam às vezes, não, eu só vou desenvolver minha inteligência espiritual, ela passa por esse crivo. Porque para eu encontrar sentido e propósito na minha vida e ver a minha relação com o planeta, com as pessoas e com os outros, eu preciso usar a minha racionalidade, minhas habilidades de pensamento profundo. Eu preciso usar a minha inteligência emocional, perceber que eu não estou só no mundo, que aquilo que eu faço impacta no outro. Aquilo que eu faço impacta no planeta, aquilo que eu faço impacta na minha vida, na vida de todos os outros. E que tudo está conectado, não é? Que as minhas emoções, as minhas percepções conectam e transformam o ambiente que eu estou para as outras pessoas e para mim. E aí poder realmente construir um sentido, um propósito de vida numa relação com um divino, com algo divino, uma divindade. Não com um Deus ou com um santo específico, mas perceber que a minha vida é divina. Esse divino, quando eu falo, eu tenho até medo de falar, porque as pessoas começam sempre a pensar, ela acredita em Deus. Eu realmente acredito em Deus, mas eu não quero que as pessoas pensem que a inteligência espiritual tem a ver com a minha crença. Tem a ver com a questão de que há algo divino na nossa vida. Isso é sentido e propósito. A minha vida tem valor, tem sentido por ela própria. É nessa direção que a gente vai com a inteligência espiritual. Ela é muito, para mim, ela é linda demais. É muito, é muito. Tô louca, louca, louca para ler um livro de inteligência espiritual escrito pela Andrea. Tô louca para ler esse livro, Você mas tem me ela tá desafiado, teimando. não é? Ela tá teimando em trazer esse livro, mas tudo bem, uma hora sai. Vai sair, vai sair. Eu tenho que dar jeito de fazer, que tem muitos alunos, a gente está trabalhando. A gente vai conseguir um projeto de pesquisa na linha da inteligência espiritual dentro da universidade. Vai ser muito bacana também produzir ciência com esse tema, né? Sem dúvida, sem dúvida. É. Olha, a Laura escreveu aqui, ó, fiz muitos downloads, gratidão. Obrigada, Laura, por você ter trazido a sua partilha aqui conosco. Agradeço muito mesmo. Bem, a Laura escreveu, os demais não escreveram, mas está tudo certo, né? Cada um no seu movimento, cada um no seu espaço. E a gente aqui, eu pelo menos, Andréia, sinto aqui no meu coração, cumprimos essa missão de Nossa. hoje de trazer Uhum. esse tema, né, de uma forma com cuidado, com amorosidade, mas sem colocar véus, né? A gente Sim. foi tirando os véus, né? Aqui o Júnior agradecendo também. Gratidão a vocês por terem estado aqui. Então, amados, amadas, né? Vocês que chegaram no finalzinho e não assistiram essa conversa nossa aqui, minha e da Andréia, nós falamos hoje sobre fé infantil, a fé infantil que todo adulto tem. Eu já estive nesse lugar, como eu falei, a Andréia também creio que já esteve nesse lugar da fé infantil. De vez em quando dá uma resbalada. A gente volta, né? A gente volta um pouquinho na fé infantil, porque a gente está numa experiência humana,
dentro de uma caminhada de despertar, né? De acordar para a vida que vai além desta vida material. Então, a gente está nessa caminhada também, igual vocês, igual cada um de vocês. Então, se você chegou há pouco e não assistiu toda a live, eu super recomendo. Não porque eu estou aqui fazendo a live, mas porque o conteúdo realmente foi muito legal, né? foi muito bacana, foi profundo, foi bastante profundo. A gente levantou algumas polêmicas aqui que nem estavam previstas, mas foram chegando de alguma forma, né? Mas tudo com muita amorosidade, com essa compaixão que a própria inteligência espiritual nos convida a exercer, né? Nos convida a trazer, a praticar. Sim, vai ficar gravada, tá? Vai ficar aqui no Instagram. E depois eu vou baixar esse videozinho, vou botar também lá no canal do YouTube do Ser Mais Você. E a Andrea também provavelmente vai colocar no canal dela lá, da Andrea Fidelis, né? Então assistam essa live, gente, assistam, né? Compreendam o que é essa fé, né? Ou como a gente pode trabalhar a nossa fé de uma maneira mais madura, mais consciente e mais autorresponsável, né? Ó, o Mauro respondendo excelente, gratidão. O Mauro é nosso parceiro aqui também, nas lives do Ser Mais Você. Obrigada, Mauro, por ter ficado conosco, né? Então, sim, né, uma fé com mais autorresponsabilidade, com mais consciência, porque a partir disso também a gente percebe a nossa capacidade de criação da nossa realidade. Né? Percebe e exerce, né, Andréia? Percebe e exerce a capacidade de criação da nossa realidade. Então, de cocriação, que é a criação com o Criador. Cocriação. Criação com o Criador. Juntos, nós criando. Então, minha amiga, minha querida, muito obrigada mais uma vez por essa partilha. Foi maravilhoso. Até a próxima, né? Sim, mês que vem tem mais Andréia Fidelis aqui com a gente. E aí, Andréia, mês que vem praticamente já é semana que vem ou na outra, né? Então já vamos olhando a nossa agenda aí para nossa. Normalmente a Andréia vem na primeira semana de cada mês, gente, mas esse mês especificamente de outubro, nós tentamos 2 vezes fazer a nossa live aqui e o Instagram não deixou. Então, e hoje a gente tentou no YouTube e aí deu no Instagram. Não, as coisas andam assim. E tá tudo certo, a gente segue o fluxo, cumprindo a nossa missão, né, aqui nesse plano. E a todos vocês que estiveram com a gente, amados, olha, de verdade, muita gratidão, porque, né, Andréia, a gente forma aqui um quantum, né, de consciência, de aprendizado, de energia, enfim, e isso reverbera de alguma forma para todo o planeta. Então, eu sou realmente muito grata a cada um de vocês que ficou aqui conosco, esteve aqui conosco. É uma honra receber todos vocês, assim como a Andréia, aqui na comunidade Ser Mais Você, né? E é isso, né, amiga? Isso. Ah, gente, deixa eu só dar um recado, Andréia. Daqui a pouco, 5 horas de hoje, sexta-feira, daqui a pouco, 5 horas, temos outra live com Kiara Chante também aqui, viu, galera? E aí a gente vai falar de multidimensionalidade, a gente vai falar de fé num nível multidimensional. Obrigada, viu? Obrigada, Andréia. Obrigada, queridos. Tchau, gente. Tchau, tchau.